Hoje nós vamos fazer mais uma parte sobre alguns conceitos sobre cinemática, hoje mais precisamente sobre velocidade, tá? Então, o que é velocidade? Gente, velocidade, a gente mede a rapidez de um móvel. Então, lembrem lá, móvel é algo que se movimenta, que muda de posição, né? E a gente quer medir o quanto rápido é esse móvel, tá? Por exemplo, se eu colocar uma pessoa correndo e um veículo andando, quem vai andar mais rápido? O carro ou a pessoa? O carro, né? Então, mas ele possui maior rapidez, certo? Do que uma pessoa. Agora, se eu colocar uma pessoa e uma formiga correndo um do lado do outro, quem vai ser mais rápido? A pessoa. Então, a velocidade, ela mede essa rapidez. O que é essa rapidez? Quanto maior o espaço que a pessoa fez em menor tempo, tá? Então, a velocidade, ela não é nada mais do que maior o espaço em menor tempo. Isso vai ser uma velocidade maior, tá? Maior velocidade. Então, ela anda por mais espaço em tempo menor. Bom, vamos supor que você está realizando uma viagem de automóvel entre duas cidades. Então, entre Lages e Florianópolis. Tá? Então, nós vamos colocar aqui Lages, né? E Florianópolis, para que vocês, ó, vocês estão aqui, tá? O carrinho aqui, tá ali, vocês viajando. A distância entre esses dois pontos é 230 quilômetros, ou seja, da cidade de Lages até Florianópolis, nós temos 230 quilômetros, ok? Então, se vocês estão saindo de Lages e indo até Florianópolis, vocês vão ter que percorrer 230 quilômetros. Nessa viagem, se vocês demorarem um tempo de 3 horas, tá? Então, você saiu de Lages, por exemplo, ao meio-dia. E aí, você chegou em Florianópolis às 3 horas da tarde. Ou seja, você demorou 3 horas para fazer esse percurso, tá? Quantos quilômetros você fez em cada hora? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 230, porque foi o meu percurso total que eu fiz, e vou dividir pelo tempo que eu demorei para mim saber quantos quilômetros eu fiz mais ou menos por hora, em média, tá? Isso não é necessário eu dizer exatamente quantos quilômetros, porque eu não estou medindo. Então, se eu fiz 230 quilômetros num período de 3 horas, eu divido esse 230 por 3 e eu vou ter o valor de 76,67. Isso quer dizer que do meio-dia até a 1 da tarde, eu andei 77,67 quilômetros. Daí, olha só, vou colocar aqui. Aqui, eu andei na primeira hora. Então, eu andei 76,67 quilômetros. Na segunda hora, tá? Eu andei daqui até aqui. Essa aqui foi a segunda hora. E eu andei mais 76,67 quilômetros. Na terceira hora, então, eu cheguei a Florianópolis e aí eu andei na terceira hora mais 76,67 quilômetros. No percurso total, então, eu andei 230 quilômetros. Mas a cada hora eu andei 76,67 quilômetros. Ok? Então, por exemplo, se eu sair às 2 horas da tarde, eu cheguei em Florianópolis às 5 horas da tarde. Tá? Deixa eu só eu apagar aqui.
Então, se eu sair às 14 horas, às 2 horas da tarde, eu cheguei em Florianópolis às 5 horas da tarde. E eu andei em cada hora 76,67 quilômetros, que é o valor que eu andei em cada hora. Tá? Então, eu posso dizer para vocês que eu andei os 76,67 quilômetros a cada hora. É isso que essa minha unidade aqui está dizendo, tá? A minha unidade de velocidade é quilômetros por hora. Então, isso quer dizer que eu vou dividir o meu espaço pelo tempo que eu demorei para mim percorrer esse espaço. Porém, eu não digo para vocês que o meu veículo ele sempre esteve a 76,67 quilômetros por hora. Lá no velocímetro do meu veículo, ele não marcava sempre 76,67 quilômetros por hora, tá? Uma hora eu podia estar a 100 quilômetros, outra hora eu podia estar a 50. Esse 76,67 foi uma média, tá? Por exemplo, eu estava andando a 100 km por hora. Aí, de repente, tinha um caminhão mais lento na minha frente. Eu tive que reduzir a velocidade. Aí eu fiquei um certo tempo ali. Aí eu consegui ultrapassar o caminhão. Consegui elevar um pouco mais a minha velocidade. Andar um pouco mais rápido, tá? Então, isso depende muito também do fluxo, do que você consegue, quão rápido você pode se locomover. Então, como eu falei para vocês, a velocidade média é a minha variação de espaço dividido pela minha variação de tempo, tá? Olha só, a minha variação de espaço, então, é os meus 230 quilômetros. É o quanto que eu saí daqui até aqui. O meu ponto de partida foi Lages, o meu ponto final foi Florianópolis. Então, eu andei 230 quilômetros. A minha variação de tempo é quanto tempo eu demorei para fazer esses 230 quilômetros aqui, que foram 3 horas. Aqui, ó, eram 17 horas, ou seja, 5 horas da tarde, e eu saí às 2 horas da tarde. Então, deu 3 horas, ok? Então, a variação de espaço, que é esse aqui, ó, ele pode ser em quilômetro ou em metro, tá? Que são duas unidades de medida de espaço. Então, aqui nesse caso, nós temos quilômetros, mas pode ser em metros também. E a variação de tempo, ela pode ser em horas ou em segundos, tá? Só que, olha só aqui está o pulo do gato e o salto da tartaruga. Quando eu colocar a minha variação de espaço em quilômetro, o meu tempo precisa ser em horas. E quando eu entrar aqui no meu espaço em metros, o meu tempo tem que estar em segundos, tá? Então, para poder a unidade sair quilômetros por hora ou metros por segundo, eu não posso misturar. É quilômetros por hora ou metros e segundos. Eu não posso colocar o quilômetro e o segundo, jamais. É quilômetros e hora e metros e segundo. Não posso de forma nenhuma misturar essas unidades, tá? Elas brigam. Porém, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão é o metros por segundo, tá? Essa é a unidade que está no Sistema Internacional de Unidades, ou seja, é a unidade utilizada no mundo inteiro, que é a unidade padrão. Porém, nós utilizamos muito quilômetros por hora, até mesmo porque no velocímetro dos veículos vem com quilômetros por hora, tá? E olha só, quem que já viu essas placas aí na BR, né? 60 quilômetros por hora, o que quer dizer isso? Que a velocidade permitida nesse trajeto é de 60 quilômetros por hora. Ou seja, quantos quilômetros eu posso percorrer em uma hora? 60?
Então, olha só aqui, ó, eu preciso percorrer 60 quilômetros, e aí aqui tem um dividido, né? Dividido por hora. Essa barra aqui, ó, é a mesma coisa que o dividido. Então, eu posso percorrer 60 quilômetros, quando eu não tenho nada embaixo, não é 1? Então, 60 quilômetros em 1 hora, certo? Então, 60 quilômetros por hora. Olha aí como é usual quilômetros por hora. E aí, gente, muitas vezes pode acontecer de eu passar para vocês em metros por segundo, pedir para transformar para quilômetros por hora ou vice-versa, tá? Isso é bastante comum. Como que eu faço para transformar de um para outro? Olha só, quilômetros é uma coisa muito grande, tá? Então, quilômetro é uma coisa grande. Para você caminhar 1 quilômetro, você precisa muito pé, né? Então, é uma coisa grande, certo? E já o metro, se você pensar, é um passo céu praticamente, né? Então, para mim, transformar o quilômetro por hora para metros por segundo, o quilômetro é uma coisa grande. Eu divido ele, tá? Como ele é uma coisa grande, eu divido ele. Vou dividir ele para uma coisa pequena. Coisas pequenas, o metro, certo? Então, eu divido por 3,6. E aí eu vou ter a minha unidade em metros por segundo. Agora, se eu quiser transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Ok? Então, de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. De quilômetros por hora para metros por segundo, divido por 3,6. Ok? O veículo saiu de viagem às 13 horas e 30 minutos. Gente, preciso chamar atenção aqui para vocês que nós temos horas e minutos aqui, certo? E aí, se eu lembrar lá, eu precisava ou quilômetros por hora ou metros por segundo. Nossa Senhora, meu segundo ficou lindo. Metros por segundo. Então, esse minutos aqui não pode estar aqui, eu preciso transformá-lo, tá? Ele percorreu esse veículo 520 quilômetros e ele chegou ao seu destino às 20 horas e 30 minutos. Qual a velocidade média em metros por segundo? Só que olha só aqui, ó, a minha distância está em quilômetro, tá? Então, o mais interessante seria colocar tudo em horas, né? Então, colocamos esse valor aqui em horas, esse valor aqui também em horas, e aí depois nós resolvermos a velocidade, a gente transforma. Porém, a gente precisa rever algumas coisas que vocês já viram anteriormente. Pelo menos é para ter visto. Se não viram, a gente já vai lembrar aqui. Algumas transformações de unidades de comprimento, tá? Nós temos o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, metro, decímetro, centímetros e milímetros, tá? E essas duas aqui são as unidades que a gente mais utiliza aqui, que é quilômetro e metro. Para mim transformar de quilômetro para metro, eu multiplico por 1000. E para mim transformar de metro para quilômetro, eu divido por 1000, certo? Então, eu andei 1000 metros. É a mesma coisa que eu dizer que eu andei 1 quilômetro. Tá? É a mesma coisa. Porque, ó, metros para quilômetros eu divido por 1000. 1000 dividido por 1000 fica igual a 1. Agora, para mim transformar unidades de tempo, tá? Um dia. Quantas horas tem em um dia? 24. Se eu disser para vocês, eu fiquei 24 horas dormindo. Quantos dias eu fiquei dormindo? Um dia. Agora, quantas horas tem, quantos minutos tem em 1 hora? Eu digo para vocês, eu fiquei 2 horas esperando no banco. Quantos minutos eu fiquei esperando? 120 minutos. Se é 2 horas, horas para minuto, eu multiplico por 60. Então, eu fiquei 120 minutos esperando no banco, tá? Se eu disser para alguém, eu fiquei 1 minuto esperando para a aula de física,
Quantos segundos eu fiquei esperando? 1 minuto tem 60 segundos. Então, por isso que para mim transformar de minutos para segundos, eu multiplico por 60. Agora, eu digo para vocês assim, eu fiquei esperando 180 segundos para a aula de física. Olha só, 180 segundos. Quantos minutos eu esperei? Eu divido isso aqui por 60, fica igual a 3 minutos. Então, de segundos para minutos, eu divido por 60. E de minutos para horas, eu também divido por 60. Então, eu fiquei 60 minutos esperando para comer. Quantas horas eu fiquei? 1 hora. E se eu disser, eu fiquei 48 horas esperando para dormir, sem dormir, quantos dias eu fiquei sem dormir? Igual a 2, certo? Então, olha só, agora vamos lá, voltar lá na questão. Aqui dizia assim, então, um veículo saiu de viagem. Se ele saiu, é o meu tempo de saída, então é o T0, que é 13 horas e 30 minutos. O tempo que ele chegou foi 20 horas e 30 minutos, tá? Então, se eu tenho que transformar tudo isso aqui para horas, porque eu vou utilizar aqui quilômetros por hora, porque esse indivíduo aqui já está em quilômetros, eu preciso colocar tudo isso aqui em horas, tá? Então, eu preciso dividir aqui, ó. 13 horas já está na unidade que eu preciso, mas os meus 30 minutos não está. Então, eu preciso transformar minutos para horas. Vamos ver lá como que eu faço para transformar. De minutos para hora, eu divido por 60, certo? Então, eu tenho 30 minutos lá, dividido por 60. Vamos voltar lá. Então, aqui, ó, fica 30 minutos dividido por 60, que vai ficar igual a 0,5. 0,5 horas. Então, aqui eu somo 0,5 horas e vai dar igual a 13 horas, 13,5 horas, 13 horas e meia, que é 13 horas e 30, né? Da mesma forma aqui, eu já sei que 30 minutos é igual a 0,5, porque é esse cálculo aqui. Então, eu posso colocar aqui 20 mais 0,5 de hora, que vai ficar 20,5. Esses 520 aqui é a minha variação de espaço, ou seja, é o espaço que o meu veículo percorreu. Então, é 520 quilômetros. Aí, lá naquela fórmula de velocidade, deixa eu trocar de tinta aqui, diz assim, velocidade média é igual a variação de espaço dividido pela minha variação de tempo. Eu sei que a minha variação de espaço ali eu tenho, que é 520, e a minha variação de tempo é o tempo de onde eu cheguei, menos o tempo de onde eu saí. Então, vai ser 520 dividido por... O tempo de onde eu cheguei é 20,5. 20,5 menos 13,5. Se eu cortar aqui, ó, 0,5, 20 menos 13 fica igual a 7. Então, 520 dividido por 7 fica igual a 74,28. Então, tá aqui a minha resposta. 74,28 quilômetros por hora. Certo? Aqui eu cheguei à minha resposta em quilômetros por hora. Porém, eu falei para vocês que eu queria em metros por segundo. E aí, se nós lembrarmos lá, quilômetros é uma coisa grande e eu quero transformar em coisas pequenas. Então, eu preciso dividir. Eu preciso pegar, então, esse valor aqui e dividir por 3,6, que é o valor lá tabelado. Então, vai ficar 74,28 dividido por 3,6, que vai dar a minha resposta em metros por segundo, que vai ficar igual a 20,63. 20,63 metros por segundo. Essa é a minha resposta final.